Então, entre Javier Milei e o Papa Francisco, nós vamos conversar agora com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Tudo bem, professor? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. A gente quer saber, então, do senhor, primeira pergunta, o que representa esse encontro entre Javier Milei e o Papa Francisco, principalmente falando para o lado do Javier Milei, né? Representa aí um arrependimento, talvez, em relação aos últimos ataques, as últimas, enfim, falas dele em relação ao Papa Francisco? Representa uma tentativa de pacificação, ou apenas um momento ali entre os dois que precisava ser, enfim, registrado um momento de paz? O que você analisa aí? Paula, o presidente Milei tem sido muito mais moderado que o candidato Milei. Durante a campanha, ele chamou o Papa Francisco de comunista, de encarnação do maligno. Mas o Papa é considerado pelo próprio Milei como o argentino mais importante do século. Então, como vocês anteciparam na reportagem, o Papa não vai à Argentina desde 2013, desde que se tornou Papa. E nesse momento que a Argentina passa por um processo de reformas, inclusive elegendo o Milei com 56% dos votos e tendo 45% da população na linha da pobreza, é uma inflação de 211%, todo o apoio internacional para a Argentina e para esse governo novo, que acabou de fazer 2 meses, ele tomou posse no dia 10 de dezembro, todo o apoio internacional interessa ao Milei, sobretudo desse que é considerado o argentino mais importante do século pelo próprio Milei, Paula. Ora, professor, o Papa é o Papa, né? Para ele, perdoar, enfim, é da natureza da atividade dele, a natureza humana dele, é uma atitude cristã, né? Pro presidente Javier Milei, tem um cálculo político aí também? Afinal de contas, uma coisa é estabelecer uma rixa com alguém, por mais que seja o Papa, né? Enquanto candidato. Outra coisa é fazer isso na condição de presidente da República e contra um Papa argentino, né? Não tem um cálculo político, né? O Milei é considerado um político antissistema, ele era comentarista de economia na televisão antes de ser candidato, ele aparece como candidato viável há apenas 2 anos. Mas ele tem feito política, sim, e algumas coisas que ele falou na campanha eleitoral, nesse momento, ele como chefe de Estado não as repete, ou seja, existe sim a postura do candidato, que falou mal do peso, que falou mal do Lula, que falou mal do Papa, que falou mal da China. E existe a postura do chefe de Estado que representa o seu país. Nesse momento, representa inclusive as pessoas que não votaram nele, como e ele tem tido uma postura mais moderada nesse sentido. Como... Temos os nossos comentaristas, então, para participar da entrevista também. Temos a Amanda Klein primeiro. Professor, bom dia, bom falar com o senhor. Professor, me interessa muito essa construção da figura de Javier Milei em comparação a outros políticos de direita ou de extrema-direita mundial. Por exemplo, Milei sempre foi alguém muito apegado às ideias liberais, anarcocapitalistas, a economia, principalmente, e menos no que diz respeito a costumes ou a religião. Mas essa viagem dele, passando por Israel, chorando ao rezar no Muro das Lamentações, agora essa visita ao Papa Francisco, parece indicar talvez um peso maior nessa parte também religiosa e de costumes. Isso faz sentido para o senhor ou não? Como é que o senhor entende Milei na comparação com Trump ou Bolsonaro, outros políticos dessa mesma estirpe, assim? Essa pergunta é muito interessante, porque o Milei se converteu ao judaísmo, ele esteve em Jerusalém, e assim como outros candidatos que são considerados de uma linha também mais de direita, ele disse que pretende mudar a embaixada da Argentina para Jerusalém, ou seja, de Tel Aviv para Jerusalém. Outras pessoas que você citou, Amanda, né, o próprio Trump, o próprio Bolsonaro já tinham feito também essa afirmação anteriormente. Essa é uma questão muito complicada, porque Jerusalém ocidental está ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias, mas Jerusalém Oriental ainda está em posse dos palestinos ali, tem símbolos importantes tanto para o judaísmo, quanto para o islamismo, quanto para os cristãos.
Então, isso é muito significativo e é uma mensagem, sim, a um eleitorado internacional de direita que tem uma tendência religiosa e que percebe em Jerusalém, como capital de Israel, novamente, uma mensagem bíblica que seria o retorno do Messias, ou seja, existe uma mensagem ali tanto para judeus quanto para cristãos, Amanda. Tem um aspecto, só antes de passar para o Cláudio, importante também, né, professor, que foi esse projeto apresentado por um deputado do partido de Milei para criminalizar o aborto legal no país, né? Embora o governo diga que essa não é uma agenda dele, pessoalmente, Javier Milei é contra o aborto, ele se manifestou assim durante a campanha eleitoral, diz que essa não é uma agenda do governo, uma agenda do executivo, mas há uma tendência de gente ligada a ele, do partido dele no parlamento, de começar a introduzir esse tipo de tema na Argentina, um país que é tido como mais progressista, inclusive, do que o Brasil, né, professor? É isso, Colombo, é uma pauta mais de costumes, mas é uma pauta que é comum à direita internacional, né? Partidos mais aliados à direita são contra o aborto. Esse também é o caso do Milei, né? Ele tem uma vertente religiosa bastante forte, nós vemos isso na conversão ao judaísmo, mas veja, as questões econômicas da Argentina, que ele mesmo diz que vai levar 2 anos de muita pedreira para conseguir consertar o país, nesse momento se colocam à frente disso. É claro que a questão do aborto é polêmica e é cara a uma grande fatia do eleitorado em diversos países, inclusive dentro do Brasil, e o presidente Milei também investe nessa pauta que, como nós falamos há pouco, Colombo, é uma pauta internacional compartilhada por partidos de direita, Colombo. Cláudio Dantas. Vitélio, você acha que esse gesto do público do Milei de abraçar o Papa, etc., é uma busca aí também do Milei de pegar carona um pouquinho na popularidade do Papa Francisco, que é uma figura muito popular na Argentina, e como fica essa questão, você mesmo mencionou, de Jerusalém. O Papa sempre foi muito crítico em relação à mudança do status quo. Cláudio, sim, o Milei tenta pegar uma carona, inclusive é interessante, existem estudos acadêmicos sobre o desenvolvimento da economia quando países que praticam esportes como futebol, por exemplo, vão bem nos esportes, é o caso da Argentina, mas essa carona na economia não pegou, né? A Argentina está aí há 30 anos com problemas econômicos, embora tenha vencido a Copa do Mundo, tenha eliminado o Brasil ontem, isso não contagiou o país. Agora, existem outras figuras que podem contagiar a política e uma delas, com certeza, é o Papa Francisco, que, lembrando aqui, além de ser chefe da Igreja Católica, ele é um chefe de Estado, né? O Vaticano é um Estado ouvinte na ONU, então ele também tem um papel internacional de diplomacia, inclusive em questões de paz, em questões como de Jerusalém, né? Como nós falamos há pouco, Cláudio. Existe sim uma tentativa de aproximação do Milei com o Papa, inclusive porque nesse momento o Milei retrocedeu no Congresso com o projeto ônibus, né? Vai ter que voltar no início. Ele publicou uma lista de 61 congressistas que se posicionaram contra esse projeto, que seria um projeto de grandes reformas na Argentina, que já foi enxugado pelo Congresso, né? Na maior votação na história da Argentina, a votação mais demorada. Mas, embora tenha tido uma pequena base de apoio no Congresso nesses 2 meses, ele publicou uma lista de 61 congressistas que se opuseram a esse projeto e acabou perdendo o pouco apoio que ainda tinha. Então, nesse momento, qualquer aceno a uma figura carismática como a do Papa pode ser benéfico ao recém-empossado presidente da Argentina, Cláudio.